Estamos começando mais uma live especial, Desafio Farmácia Natural, live com alunas do Farmacinha Natural, mães como você, que já estiveram nessa situação de desespero com a criança que não para de ficar doente, emendando um antibiótico no outro, um remédio da farmácia no outro, e que agora tem a oportunidade, já vivenciam uma mudança significativa na vida delas e conseguem dar muito menos remédio da farmácia comum para as suas crianças. Então hoje vocês vão conhecer mais uma mãe que já usou o método Farmácia Natural, que está implementando e que está tendo resultados incríveis, que é a Amanda. Eu vou chamar ela para entrar já já. Por enquanto, antes de eu chamar a Amanda, eu só quero saber se vocês estão conseguindo me ver, me ouvir, se a transmissão está ok, se está tudo certo. E agradecer a vocês todas que estão participando do desafio. São milhares de mães e mulheres do Brasil todo. Muito, muito obrigada pela confiança e também por participarem, por comentarem nos vídeos, nas mini-aulas, por estarem presentes nas aulas do YouTube, né? Ontem a aula foi muito bacana, muito incrível. Mas antes da gente prosseguir, eu queria saber se vocês estão me vendo, me ouvindo. Quem puder aí também falar um pouquinho de você, qual é a sua cidade, a idade das suas crianças, qual o perrengue que você está passando aí com a sua criança nesse momento. Também vai ser legal para eu poder ajudar vocês. A Stephanie tá falando: acabei de chegar com meu filho do hospital, 17 dias tomando remédio e não melhorou. Vem pro farmacinha, Stephanie. Boa noite. Amanda já tá aqui, vou entrar. Oi, Amanda. Vou chamar a Amanda para entrar na live. A mãe falou que tem um pelinho nos seus cílios. Gente. A câmera é boa, A câmera é boa. Única, essa nunca. Só o Vicente fala isso pra mim. Olha que conexão e abertura. Tudo certo aí? Oi, Amanda. Oi, Bia, tudo bem? Tudo bom? Boa noite. Boa noite. Obrigada pela oportunidade de compartilhar essa experiência incrível, viu? Vai ser um prazer. Eu que agradeço a sua disponibilidade por estar aqui com a gente, compartilhar com as outras mães um pouquinho da sua história, como é que foi. A ideia é que a gente fazer um bate-papo. Acho que você pode começar contando um pouquinho como é que era. Você entrou no Farmácia Natural em maio, não é? Isso. Entrei em maio, mas daí eu já comecei a testar antes, né? Com esse desafio mesmo que você lança na semana. Sim. E aí conta pra gente como é que era antes do Farmácia Natural. Olha, vocês estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo bem. E fala um pouquinho o seu bebê tem 3 aninhos, né? Isso, ele tem 3, ele vai fazer 4 agora no mês que vem. E no ano passado, Bia, foi assim, ó, de 3 em 3 meses antibiótico. 3 em 3 meses antibiótico. E a gente, mãe, a gente sente, né? E eu sempre falava para os médicos, falava assim, não é muito antibiótico, ele é muito pequeno. E sempre vinha com uma febre e uma inflamação na garganta. Aí, não, mãe, é assim mesmo. E foi. Só que daí, quando virou o ano, foi piorando. Aí começou de mês em mês. Todo mês antibiótico, todo mês. E nada resolvia. E até que, um pouco antes de eu conhecer o Farmacinha Natural, ele não estava durando 12 dias com antibiótico. Não estava durando 12 dias. Eu gastei, foi numa semana, 297 mais ou menos. 12 dias depois eu tive que gastar mais R$314 com antibiótico e remédio. E era assim, ó, cada vez que eu ia para o hospital, era 5, 6 remédios de uma vez para dar para ele. Era 20 remédio. E eu não aguentava, mas assim, ó. Aí foi onde eu comecei a pesquisar na internet, receita natural, alguma coisa natural para me ajudar, porque eu não tava aguentando mais. Aí foi onde ele tinha o que eles receitavam antibiótico? Qual era a situação? Era sempre assim, vinha com uma inflamação, começava com sintominhas de gripe, resfriado, né? Aí ia piorando, os remédios iniciais que eles davam não resolvia, até que inflamava a garganta de chegar a fazer bolha. Parecendo umas espinhas, tudo vermelho por dentro, assim, é onde vinha a febre, né? E foi piorando, aí nessa última vez, que ele ficou 12 dias sem tomar antibiótico, já piorou de novo, foi onde eu cansei. Eu falei, cara, assim, ó, pra mim chega,
não dá mais. E foi onde eu comecei a pesquisar na internet algo natural que me ajudasse. Falei, não, eu preciso achar uma solução. É muito antibiótico, ele é muito novinho. E numa dessas pesquisas foi onde eu encontrei você. Aí, e bem na semana que eu entrei para te procurar, você estava lançando o desafio da semana da farmácia natural. Aí eu fui olhando os comentários, olhando, não, eu preciso testar esse negócio. Alguma coisa tem que dar certo. E foi onde eu já comecei a testar. E bem naquela semana ele começou a gripar de novo. Aí meu coração já ficou assim, né? Palpitando. Eu falei, meu Deus, lá vem antibiótico de novo. E eu comecei a testar, dando a pastinha de cúrcuma com mel pra ele. E fui testando. Aí, do começo, assim, que eu comecei a dar até o final da semana, assim, não piorou, sabe? Foi melhorando. Ficou só naquele resfriadinho mesmo. Começou a querer doer a garganta e parou. Aí eu falei pro meu marido, eu falei, gente, assim, ó, não regredimos, sabe? Parou. Aí eu falei, eu preciso disso. Preciso disso urgente. Aí foi onde eu comecei a entrar em contato com você. Aí participei de uma live, que também tinha uma mãe falando. E foi onde eu entrei e adquiri o curso. Mas, cara, é incrível, assim, ó. Pra gente, mãe, não tem preço, sabe? Que pague o nosso filho poder ficar bem, não tomar tudo isso antibiótico, né? Sim. Então não É uma loucura. tem preço. Imagina a criança não conseguir ficar 12 dias sem antibiótico, né? E o último médico que atendeu ele, falou assim, mãe, realmente é muito antibiótico, nem ele estava sabendo mais o que fazer. Ele falou assim, ó, quando você toma uma vez antibiótico, ele demora cerca de 6 meses a 1 ano para sair totalmente do corpo da criança. Seu filho está tomando todo mês, de 12, 15 dias. Imagine como que tá. Então, assim, a imunidade dele foi lá embaixo. Eu tive que tratar isso também com a farmacia natural, sabe? Então, assim, ó, foi a solução da minha vida. Sim. E ele aceitou bem os remedinhos da farmácia natural? Porque isso é uma preocupação que muitas mães têm. Ah, minha criança não vai aceitar, vai rejeitar, não vai querer tomar. Como é que foi aí a sua experiência? Eu tinha esse receio. Só que eu falei assim, gente, se meu filho toma dipirona, sabe? Não toma pastilha de cúrcuma com mel, fichinha pra ele. Pra você ter uma ideia, uma das vezes, um dos 5 remédios era o cetoprofeno. Ele é muito ruim. E ele não conseguia tomar, ele tomava e vomitava. Sabe o que o médico fez? Deu um remédio para o estômago dele conseguir suportar o cetoprofeno para ele conseguir tomar o remédio. Então tinha um remédio a mais ainda, entendeu? Nossa. Então, assim, a pastinha de cúrcuma com mel, ele deu uma cheadinha, mas nossa, nem se compara com o dipirona que ele vomitava, passava mal e foi muito fácil, sabe? Colocar na rotina dele. Eu falo exatamente isso para as mães. Eu falo, gente, que remédio de farmácia comum que é gostoso. Eu não conheço. Se as crianças tomam aquele negócio, a pastinha com mel com cúrcuma é tranquilo. É doce. É balinha. É balinha. É literalmente mel na chupeta. Tranquilo. Exatamente. E, Amanda, uma coisa que eu também queria saber para você. Como é que foi para você, assim, preparar esses remedinhos? Porque isso é outra preocupação que muitas mães têm. Ai, as mães, né? Todas nós, a gente não tem tempo, não é verdade? E aí muitas mães acham que vão gastar muito tempo fazendo os remedinhos da farmácia natural e que não vão ter tempo e que não sabem cozinhar. Então, será que vão saber preparar esses remédios em casa, na cozinha? Como é que foi para você essa experiência? É muito fácil. É muito rápido, assim, não é nada complexo, sabe? Acho que você fazer uma lasanha demora mais do que você fazer um remedinho natural. Cozinhar um feijão vai demorar mais do que você fazer uma receitinha de remédio natural. É muito fácil. Eu também tinha esse receio. Eu falei, nossa, meu Deus, vou ter que ficar cozinhando. A hora que eu vi as receitinhas, é tudo muito rápido, sabe? É rapidinho. Um chazinho que você tem que fazer é muito rápido, é rapidinho, sabe? Fora os gastos, né? Economia. Para quem gastou aí mais de R$600 em um mês, entendeu? Eu vou, pelo menos aqui na minha cidade, um potinho pequenininho, que dura bastante, dá para fazer bastante receitinha, 10, 15 reais, 7. Mais caro, 20. Então, não tem nem comparação. Exatamente. É muita economia de dinheiro, fora a preocupação, né? E teve uma aluna minha, Juliana, que ela uma vez falou para mim, ela falou isso, acho que foi numa live também, ela falou
Gente, é mais rápido você preparar os remedinhos da farmácia natural do que você chamar o motoboy da farmácia ou ir até a farmácia Exatamente. para comprar o remédio, né? Verdade. É muito muito, fácil. muito. Não precisa ter conhecimentos de culinária, gente. Eu sou zero cozinha. Fora que a gente acabou colocando isso na rotina, né? Então, assim, hoje, eu com meu marido, a gente é muito parceiro. Então, cada um faz uma coisa. Aí, quando ele vai cozinhar, ele me chama na cozinha. Amor, coloca aquele temperinho seu. Sabe? Assim, por fim, entrou na culinária e, gente, é maravilhoso. A comida tem outro gosto. Entrou na É isso que eu ia te perguntar. Você também está conseguindo usar as especiarias na culinária, assim, no dia a dia, na comidinha dele, do seu bebê? Sim, se puder, acho que até alguma coisa que for doce, eu tô colocando esse tempero. Assim, é maravilhoso. Tive a oportunidade, eu tô ali com os potinhos. Dá uma misturadinha, joga lá. Nossa, dá outro sabor. É totalmente diferente. Muito bom. Ó, tem uma pergunta aqui, Amanda. Acho que você pode responder, me ajudar a responder, que a mãe pergunta: quanto tempo farmacinha demora para fazer efeito? Como é que foi aí para você, Amanda, com a sua criança? Ó, foi assim, ó, acho que do segundo pro terceiro dia, a gente já sentiu melhora e as coisas já começou a retroceder, não evoluiu, sabe? Começou a melhorar, melhorar. Aí, assim, ó, total, chutando alto, prazo de uma semana, de segunda e quinta-feira, 5 dias, assim, foi o suficiente pra gente já falar, ufa, não regredimos, está melhorando, sabe? Mas é 2, 3 dias. Que legal. Porque o que acontece, gente, no farmácia natural, eu falo isso muito para as mães. O grande pulo do gato é você agir rápido. Os primeiros sinais e sintomas que a criança começa a apresentar, e eu falei isso bastante na aula de ontem, né? Porque a maior parte das doenças que as crianças têm está relacionada a uma capacidade digestiva diminuída. Então a digestão começa a ficar esquisita. E aí, como é que a gente sabe que a digestão da criança começa a ficar esquisita? Ela perde o apetite normal dela, né? Cada criança vai ter um padrão de apetite. Então, você vê na mudança do apetite, a criança fica mais abatida, ou então ela começa a dar uns espirros, ou começa a tossir, enfim, ela vai manifestar alguma coisa que não é o normal. E aí você já atua com farmácia natural. Você não espera, porque, olha só, imagina, sua criança acordou sem apetite. Se você chegar e ligar para o pediatra, mandar uma mensagem no WhatsApp pediatra, falando, olha, meu filho está sem apetite, o que ele vai falar para a gente? Vamos aguardar, vamos esperar, né? Mas quem tem farmacinha natural fica esperando, mas age enquanto espera. Não fica sentado no sofá vendo a criança só piorar, né? A gente vai lá e pega as nossas especiarias, o que a gente tem na cozinha e vai começar a oferecer para a criança. E aí, como a Amanda está falando, a situação não evolui. Ela para e regride, né? E aí, quanto mais... E você vê, a Amanda tá vindo o bebê dela tá vindo de uma experiência de 1 ano, né, Amanda? Tomando antibiótico de forma rotineira. Então, o que isso quer dizer? Que o corpinho dele, a imunidade dele estava bem enfraquecida. Porque antibiótico não é brincadeira, o corpo para dar conta disso tudo. Então, com o tempo, eu tenho certeza que o filho da Amanda, daqui a um tempinho, ele vai responder ainda mais rápido à farmácia natural. Vai vir um espirrinho, vai vir uma tosse, o apetite que deu uma mudada, ela vai oferecer lá o remédio da farmácia natural e no mesmo dia, meu filho, a última vez que ele ficou doente por 1 dia. Porque é isso, a imunidade da criança está tão forte, a resistência dela está tão forte, que se ela adoecer, ela se recupera muito rápido. Não tem terreno bom ali para a doença se desenvolver, né? Porque a criança está forte. Então, é muito incrível, dá uma autonomia muito grande para a gente. E ajuda o corpo da criança a se restabelecer. Então, dificilmente você vai precisar usar remédio da farmácia comum, como é o caso aí da Amanda, que gastava R$ 600, né, antes do farmacinha. Foi. E teve uma redução absurda de custo, né, de gasto com farmácia. Fora que não é só para remédio, né? Eu uso na minha cozinha. Então, tá sempre ali. E uma coisa que eu gostaria muito de comentar, Bia, é que, assim, ó, tudo isso trouxe consequência, tá? Esses usos de antibiótico trouxe consequência.
Tanto que eu saí do meu trabalho por conta disso. Porque ele ficou tão doente e eu não sabia mais o que fazer, eu não tinha mais cabeça para trabalhar, sabe? E eu pedi para sair, acabei saindo, larguei um serviço de 5 anos e 7 meses para ficar com ele. E por conta de tanto antibiótico, o último médico que a gente conseguiu trocar e conseguiu atender ele ficou com uma bactéria imune ao antibiótico. Então, assim, tudo isso, todos esses antibióticos que ele tomou, meio que assim, acho que aquele vírus, né, que tava ali nele, acabou assim, foi como se fosse o combustível, sabe? Ó, deu um antibiótico, pronto, ela aprendeu a reagir contra aquele antibiótico. Deu outro, aprendeu a reagir. Ele tomou antibiótico assim, mais leve, até o mais assim, ó, o médico falou assim, mãe, não tem mais o que dar, sabe? Esse aqui é o mais forte. E não resolveu. Foi onde teve o caso desses 12 dias sem antibiótico. Aí ele ficou com a bactéria, imune ao antibiótico. E eu entrei em desespero, né? Porque que bactéria que é essa, né? Tanto que os médicos até hoje não sabem dizer que bactéria que é essa. Então a gente teve que trabalhar na imunidade dele para conseguir matar essa bactéria e colocar os pezinhos no chão, né? Então a farmacinha natural ajudou muito nesse processo. Muito, 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 assim, muito. Que bom. Isso aí que você trouxe, esse ponto é muito sério, né? Isso é uma discussão muito grande hoje, no meio médico mesmo, na ciência moderna. O uso indiscriminado do antibiótico, ele traz um problema seríssimo, que é essa super resistência, bactérias super resistentes, né? O uso excessivo de antibiótico leva a gente para essa situação. Então, o antibiótico realmente ele tem que ser usado com muita cautela em situações que realmente são necessárias. O antibiótico ele tem o papel dele, ele é importante, ele salva vidas. Mas uma situação como essa que a Amanda está trazendo, do filho ter que usar antibiótico, né, todo mês, não conseguir ficar 12 dias sem tomar um antibiótico, porque voltava a ter sinais e sintomas de gripe, resfriado, garganta inflamada, isso só mostra o quanto que ele estava doente mesmo, o quanto que ele estava em desequilíbrio, né? Porque isso não é o normal, isso não está longe de ser o normal. Então, é muito importante a gente desenvolver esse hábito de olhar para o que fortalece a saúde de uma criança, né? Porque a verdade é que os médicos, eles são treinados para tratar doença. Eles são excelentes para tratar doença, mas o que fortalece a saúde da criança? Né? Então, é muito importante esse conhecimento que o Ayurveda traz para a gente, porque ele previne. Então, você começa a trabalhar na prevenção, e aí quando você consegue trabalhar na prevenção, como a nossa avó fala, né? Toda avó fala isso, né? Prevenir é melhor do que remediar. É muito mais fácil você prevenir uma doença do que você ter que tratar uma doença. E Amanda, você teve que fazer muita mudança na alimentação da sua criança. Isso também é um receio das mães, né? Tem mães que têm crianças que são muito seletivas, que não comem grande variedade de alimentos. Então, elas ficam um pouco assustadas quando vêm minhas aulas falando lá dos sabotadores da imunidade infantil. Iogurte, leite. Como é que foi aí para você? Você percebeu que tinha alguma coisa na alimentação dele ou na rotina dele que podia ser um gatilho também? Para ele ter tantas crises assim, respiratórias ou não? Ou você acha que era mesmo muito uso de medicamento que foi enfraquecendo ele? Olha, Bia, assim, ó, as especiarias foi muito fácil e ele não percebeu, tá? Ele não percebeu. Na comida, assim, ele não percebe. Não percebe. Entendeu? E meu filho, ele tem TDAH, ele é imperativo. Então, assim, ele tem um pouco de seleção, não tanto, né? Mas ele é bem detalhista, assim, nos mínimos detalhes, sabe? Eu até fiquei com medo por conta disso, mas das especiarias na comida ele não percebeu. Eu não comentei com ele, não falei, ó, tem coisa diferente, não. Só dei e ele não percebeu. Confesso que uma briga acirrada é com os laticínios. E assim, ó, deu pra perceber, viu, Bia, que assim, ó, eu até fiz um teste, tá? Numa semana que eu dei uma seguradinha um pouquinho ali, que ele tava com o nariz meio congestionado, né? Em casa tinha banana, tinha Danone, tinha iogurte, tinha, né? Tava tomando bastante leite, bastante mamadeiras durante o dia. E eu deixei. Fui dando as receitinhas naturais e tal, e deixei. E eu percebi que aquele muco, conforme ele comia mais, assim, desregulava, aumentava. Aí teve uns dias que eu comecei a segurar.
sabe, meio que esconder ele na geladeira, tentar trocar com alguma coisa. Então, eu percebi que foi mais rápido. Então, realmente, assim, ó, faz sentido. Que fala muito nas suas aulas que laticínio, né? Tipo assim, comer uma banana quando ele tá com muito muco não é legal. Então, isso faz diferença sim, viu? Faz diferença. O processo fica muito mais longo, né? Então, assim, de especiarias não tive problema, foi muito fácil, ele não percebeu, né, na comida. Qualquer oportunidade que eu tinha, eu colocava pelo menos alguma coisa ali. Foi um pouco mais difícil. A gente tá um pouco ainda na briga acirrada, porque quando vai no mercado, a criança quer, né? Um Danone, né? Quer essa porcariada, né? Sim. Então, tá numa briga acirrada, mas é o próximo foco como mãe aqui. Cortar, zerar esse negócio e ir trocando cada vez mais, né? É um processo. A gente entende que criança é difícil, né? Não dá pra você chegar e falar assim, ó, a partir de hoje não tem mais. Não, Sim. pouquinhos, né? Você dá uma escondida ali no armário, a criança esquece, esconde na geladeira, a criança esquece, tenta trocar, que nem às vezes ele abria a geladeira, falava, ó, quer uma maçã, quer trocar por qualquer fruta, né? Quando ele não estava ruim, né? Então, é uma briga acirrada, mas, cara, faz total diferença. Vale a pena, sabe? E assim, só ter paciência é um processo, a gente tá lidando com criança, a gente entende, né? Mas eu acho que da mesma forma que a gente briga para, por exemplo, que eu falei, dar um dipirona, né? Criança chora, esperneia, a gente tem que conversar, né? Dar um cetoprofeno, que é horrível, entendeu? Então, assim, a gente tentar ir trocando, entendeu? Na sua aula tem bastante receitinha natural que a gente pode trocar ali por um docinho mais natural, mas... Então, é um processo, mas a gente vai vencer essa luta. Exato, é isso aí. É o que eu digo, a mudança é gradual, a gente vai mudando aos pouquinhos, ainda mais lidando com criança, como você falou, tem que ter muita paciência, amorosidade. E uma dica que eu dou para vocês todas primeiro, não façam compra no supermercado com as crianças, não leve as crianças para o mercado. Sempre que possível. Sempre que possível, deixa com a avó, com o avô, com o marido, ou reveza com o marido, com o companheiro. Cada hora um vai para o mercado e a criança fica em casa com o outro. E só comprem para sua casa o que você quer que a sua criança coma. Então, se a criança não for no mercado com você e só vai ter lá na casa o que você quer que ela coma, as primeiras, se ela está acostumada a tomar Danone, ou comer algum outro produto ultraprocessado, ela vai pedir, claro, se ela está acostumada, mas com o tempo não vai ter, não tem, olha, toma. Aí a gente tem que ser esperta, né, e oferecer alguma outra, não tem isso, mas tem aquilo ali, vamos lá, vamos provar, vamos experimentar, ou algo que a criança goste, que seja mais saudável, né, dar como um substituto. Então, isso faz muita diferença. A gente só tem em casa o que a gente quer que a criança coma, porque a criança vai pedir uma vez, vai pedir duas, não tem, pronto. Daqui a pouco ela já virou essa página, porque a criança é muito mais fácil do que nós adultos. Muito, em questão assim, ela é muito mais resiliente do que um adulto, né? Então, parece que não, mas é muito mais fácil mudar o hábito de uma criança do que de um adulto. Às vezes, nós, mães e pais, né, é um desafio pra gente, porque às vezes a gente tem que mudar um hábito nosso, que a gente sabe que é ruim, um hábito alimentar, alguma coisa que a gente gosta de comer, que a gente sabe que é muito ruim para a saúde, mas a gente continua consumindo. E aí, quando a gente tem uma criança em casa, se a gente quer que a nossa criança tenha bons hábitos, a gente tem que mudar os nossos, né? Porque você vai conseguir comer escondido da sua criança até quando? Não por muito tempo. Não por muito tempo. Então, é isso. Ser mãe e pai não é fácil, mas é um crescimento também pra gente, né? Pra gente estar sempre melhorando. E assim, Bia, que nem às vezes muitas mães acham que assim, eu vou adquirir farmácia natural, então a partir de amanhã eu tenho que jogar tudo fora e não dá mais, assim, entendeu? É um processo, né? Tem que ter paciência, devagar. E assim, ó, pelo menos o meu filho, ele tem 3 anos, né? E se o Danone não tá na geladeira, ele não vai lembrar do Danone. Tá vendo? Entendeu? Exatamente. Eu percebi isso. A semana, por exemplo, que o Danone não tá na geladeira, ele abre a geladeira, ele procura outra coisa. Aí eu deixo assim, no visual dele, uma uva um pouco mais pra cima, alguma coisa ali, sabe?
Aí ele fica escolhendo. Então, assim, ele não vai sair da geladeira sem nada. Alguma coisa ele tem que pegar. Só que se tudo não tá ali, ele não lembra. Entendeu? Exato. É isso, gente. Estratégia. Estratégias de mãe. Tem que ir desenvolvendo essas estratégias mesmo. E iogurte, ó, comecem, quem aí tá igual a Amanda aí nessa luta do iogurte, comecem pelo iogurte. A mudança é gradual. Comecem pelo iogurte. Se seu filho, sua filha gostam muito de iogurte, especialmente se for esses do mercado, né? Danone, Xambinho. Minha irmã, eu lembro da nossa infância, minha irmã comia aquele troço como se fosse assim, um néctar da saúde. Aliás, somos todas, eu não sei, eu tenho 40 anos. Você tem quantos anos, Amanda? Eu tenho 27. Ah, você é novinha. Mas a minha geração, gente, eu fico olhando, eu falo, gente, eu fui criada à base de fandangos, Coca-Cola, Danone, Xambinho, porque foi a época da explosão desses, né, enfim, do grande boom da indústria alimentícia, dos ultraprocessados. E não se tinha a informação que se tem hoje. Então as pessoas... Eu tenho uma amiga minha que ela diz que a mãe dava refrigerante na mamadeira para ela. O meu marido, Ricardo, vocês conhecem? Sabe aquele caderninho que a gente faz de bebê, né? Quando o bebê nasce, algumas mães fazem um caderninho, assim, um diário. Ah, com não sei quantos meses meu bebê fez isso, perdeu o dentinho, nasceu o dentinho. O caderno dele de bebê, a mãe dele escreveu lá, com 4 meses a criança provou leite condensado. Né? E a mãe escrevendo lá super orgulhosa. Ele comeu leite condensado e amou. Então, é uma geração que a gente nasceu nesse boom de ultraprocessados, então somos sobreviventes, assim, na verdade. Mas hoje... já se tem muita informação, mas ainda assim a indústria é muito malvada, né? Ela é muito perversa. Então a gente tem que ter muito cuidado, ainda mais quando a gente está falando de criança, porque as crianças são pura inocência. E a indústria vem com embalagens bonitas, né? Chamativas, os sabores são muito agradáveis ao paladar infantil. Então, o iogurte, por que eu falo para começar pelo iogurte? Se tiver que escolher um dos sabotadores da imunidade infantil, porque o iogurte é o falso saudável. Muito forte, sabe? Eles fizeram uma pesquisa lá na Inglaterra e eles viram que algumas marcas de iogurte têm mais açúcar do que refrigerante. Então, assim, é uma loucura. E você compra um iogurte, a maioria das mães, das famílias, compra um iogurte achando que estão comprando algo saudável para sua criança. Não acham que estão comprando um refrigerante. Iogurte com fruta. Pois é. Não é? A gente acha que está comprando algo super saudável. Você, quando compra um refrigerante, você pode comprar um refrigerante, você pode dar para sua criança, mas você sabe que você está dando um alimento que não é legal para a criança. Todo mundo sabe. Né? Iogurte, guloseimas, balas, chiclete, pirulito. Agora, você pega um iogurte, a gente acha que é saudável. Isso sem falar nas condições colocadas pela Ayurveda para consumo do iogurte, né? Que não é para ser todo dia, que não é para ser misturado com fruta. Aí o negócio vai ficando mais complicado ainda. Mas vamos tirar esses cuidados do Ayurveda, que são, né, um plus a mais, e vamos considerar só o iogurte ali da esquina. É uma bomba para a saúde da criança. Então, a minha dica para vocês é essa. Comecem pelo iogurte, comecem deixando de levar a criança para o supermercado. O dia que você for na feira, você leva a sua criança. O dia que você for no mercado, deixa a criança com o pai, deixa a criança com a avó, com a vizinha, com alguém para você ir, porque senão é muito tentador para uma criança. Não tem como. Aquelas embalagens lindas, maravilhosas, com bichinhos. Né? Isso sem falar em locais que eles... Kinder Ovo, que vende o chocolate junto com o brinquedo. McDonald's, que vende um sanduíche ultraprocessado com brinquedo. Né? Isso é muito desleal. Não sei nem como isso é permitido ainda, mas essa é a realidade que a gente vive. Então a gente tem que ter esse cuidado. Porque é isso, farmácia natural, ela é eficaz, ela funciona, mas a gente tem que fazer a nossa parte de fortalecer a imunidade, conhecer esses sabotadores e apoiadores, né, da imunidade, como eu falei nessas últimas 2 aulas.
e fortalecendo a imunidade da criança. Porque não adianta dar cúrcuma junto com leite e Toddy, né? Uma mãe escreveu para mim, Amanda, falando assim, Bia, eu dou cúrcuma para minha criança todo dia, junto com... Eu boto leite, Toddy, cúrcuma, e não vejo nenhuma melhora. Eu falei, bom, a culpa não é da cúrcuma. O leite é um carinha complicado também, né? Ia comentar com você, o iogurte aqui na minha cidade tem um mercado que ele é o rei das promoções de iogurte. Leve 3 bandejas, pague sei lá quanto. Eles fazem até um pacote já fechado, sabe? Com um monte de iogurte, um monte de... Você levar tudo, sabe? Meu filho, se vai comigo, esquece. Exatamente. Já sabe até onde fica, assim, ó. Já vai direto, né? Vai direto. O meu filho também, o Vicente ama iogurte, queijo. Aí quando a gente vai na feira orgânica, tem lá a barraquinha do queijo, aí tem que ficar ali, Vicente, ó, um pedacinho. E aí, dependendo da época do ano, eu não deixo mesmo, eu explico pra ele. É isso. E é tão poderoso isso, gente, que é algo que a sua criança vai levar pro resto da vida, Amanda. Seu filho, pode ter certeza, ele ainda tem 3 aninhos, você vai ver. Quando ele tiver com a idade do Vicente, com 8, ele vai estar... Se você conseguir nutrir isso nele, ele vai dar aula para os amigos, para as amigas, vai explicar, olha, gente, iogurte com fruta não é legal. É muito incrível como eles começam a entender. É uma educação mesmo que a gente está dando, né? Além daquela educação convencional que a gente conhece, que a gente já está acostumado a dar em casa, na escola, mas é educar a criança sobre como cuidar da saúde dela, né? Isso é tão importante para a vida toda. Então, se você puder investir nisso, invista. Tempo, dinheiro, o que você tiver para investir nisso, invista, porque é algo que ninguém tira da sua criança e que ela vai levar para o resto da vida. Exatamente. Né? Então, você não tem preço. E aí, falando em preço e valor, eu queria saber de você, Amanda, o que você achou do preço do curso quando você se inscreveu? Se na época isso foi uma questão para você, se achou caro, e como que é hoje, depois de você ver o resultado, depois de estar implementando farmacinha, como é que você vê o valor do curso? Não, assim, ó, valor financeiro é muito acessível, sabe? Assim, vale muito a pena. E o valor que isso traz para você depois, principalmente pra gente como mãe, cara, não tem valor que pague, não se compara. Sabe, assim, quando eu conheci a farmácia natural, achei que ia ser um valor assim, meu Deus, isso aí deve ser milhões, porque para salvar a vida do meu filho, deve ser milhões. Mas foi muito acessível e o resultado que isso traz, Bia, não tem preço que pague, sabe? A gente vê o filho da gente bem, a gente tá ali, tem uma gripe, tinha que levar no hospital, e, sabe, aquele furdúncio, aquele transtorno, agora começou o nariz correndo, você já sabe como agir, você corre para um lado, você corre para o outro. Entendeu? Você já tem ali a solução ali na sua mão, muito, muito rápido, né? Então, assim, ó, valor sentimental, assim, não tem preço que pague. Não... Eu acho que foi a melhor escolha que eu fiz foi ter conhecido isso, porque... E queria muito ter conhecido ano passado, né? Ficou de 3 dias antibióticos, daí nada disso teria acontecido. Mas, por um lado, foi bom, valeu como experiência e graças a Deus tá tudo bem, né? Deu tudo certo. E conheci a farmacinha natural, mas quem dera ter conhecido antes, viu? Meu Deus, seria a solução da minha vida. Sim, com certeza, mas é isso aí. As coisas acontecem quando precisam acontecer, né? A gente tem que ter essa fé também, essa confiança na natureza e na vida. Que só o melhor acontece e, enfim, e essa trajetória também te preparou para o farmácia natural, né? Às vezes, quando a mãe não passa por um perrengue desse, ela fica ali acostumada com... De vez em quando dá um antialérgico, dá um anti-inflamatório, dá um antibiótico e vida que segue, né? Hoje mesmo eu fui fazer exercício físico e aí tava ouvindo assim as mães falando, essa noite não dormi nada, tive que dar predicin, Alega, e eu lá só ouvindo, eu quase dando olha, vem aqui, deixa eu conversar com você, deixa eu te dar uma dica, né? Mas a gente tem que se conter, às vezes, senão a pessoa acha que a gente é maluca, no meio da rua, ficar parando as pessoas de falar sobre isso. Mas é isso. Muito, muito bonita a sua história, assim, sua coragem, né? Requer uma coragem, mudar um padrão. Isso que eu falo, assim, acho que todas vocês, minhas alunas,
quem está participando do desafio. Vocês merecem um parabéns assim muito, muito, muito grande, porque requer coragem. Você sair do que é o padrão, né? Do que é o que todo mundo faz. Você ser diferente, você fazer algo diferente do que a maioria das pessoas faz, requer muita coragem, né? E então, muito legal. Eu fico muito feliz em ver essa força em vocês. E, bom, eu vou abrir aqui para perguntas. Vocês querem fazer pergunta para Amanda? Aproveitem que já já a gente vai encerrar. Então, quem tiver alguma dúvida para fazer para Amanda, aproveitem. Deixa eu ver se já tem alguma dúvida aqui. Estão perguntando de leite vegetal. E Amanda, me conta, você chegou a participar do curso que o Vicente come, que é o curso que a gente ensina várias receitas que a gente faz aqui em casa? Se você tiver participado, conta aí pra gente como é que foi, enquanto eu estou vendo aqui as perguntas, por favor. Se for o que eu tô pensando, Bia, eu tenho farmacinha natural, né? Mas aquele separado do que o Vicente come ainda não. Você ainda não fez. Tá bom. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui para você. E uma coisa legal, Bia, é que isso acabou se espalhando aí pela família. Aí até esse tempo atrás, a minha sogra, ela tava ruim. Aí meu marido, ele é o meu garoto propaganda, sabe? Ele sai fazendo propaganda de mim pra todo mundo. Aí ele falou pra minha sogra, não, minha mulher, ela fez um negócio pro Matheus que deu super certo. Aí pronto, aí fui lá, fiz o remedinho pra minha sogra, fiz a receitinha natural pra ela. E agora virou referência. Qualquer pessoa da família tá ruim, liga pra Amanda, porque ela tem a receitinha, ela vai te ajudar. Isso é muito legal que a Amanda tá trazendo, gente, porque eu falo isso bastante também. Eu falo, gente, farmácia natural é para criança, mas é para família toda. Todo mundo usa farmácia natural. O que vai mudar é a dosagem, né? Claro, você vai para um adulto, você vai oferecer maior quantidade, mas é mesmos ingredientes, mesmos remédios de farmácia natural, mesmos cuidados, é igualzinho, mesma coisa. Então é isso, é um super investimento, assim, não tem preço. Eu uso farmácia natural há 9 anos aqui com meu filho, né? E é isso, o Vicente não fica doente. Quando fica doente, é muito leve e não tem preço mesmo, como a Amanda falou. É uma outra vida. Verdade. Deixa eu ver se tem dúvidas aqui. Calma aí. Estão perguntando de própolis, se eu aconselho, que tem uma mãe que falando que dá aos filhos e vê uma melhora no catarro e na gripe. Eu já usei bastante própolis aqui em casa. Hoje em dia eu uso menos, não uso. O Ayurveda não fala de própolis, mas o própolis é legal, é interessante. Se está funcionando bem, não vejo problema em continuar. Tem uma mãe falando aqui, os meus filhos também vivem com rinite atacado, e só esse ano já tomaram cada mês um antibiótico. Sempre garganta, rinite. A alergista passou Sprebizonite e um antialérgico. Paguei R$72. Então, Elisângela, a história da Amanda, né, é parecida com essa, talvez um pouquinho pior. O filho dela não chegou num ponto de não conseguir ficar 12 dias sem tomar um antibiótico. Então, eu trago as minhas alunas para vocês se inspirarem, né, nessas mulheres, nessas mães super poderosas e verem que vocês também podem viver o que elas estão vivendo, né? Não sou só eu. A Rosângela está perguntando como é que é a alimentação do seu filho. Amanda, se você puder falar um pouquinho. A gente começou aos poucos, né? Como eu falei para a Bia. O primeiro passo que eu fiz foi colocar as especiarias na comida diária, né? Além das receitinhas natural, caso ele ficasse ruim, eu comecei a colocar. Então, assim, qualquer coisinha que eu ia temperar, eu ia lá colocar uma pimenta preta, uma cúrcuma, um cominho, né? Fui colocando e ele não percebeu. Depois a gente começou a briga acirrada dos laticínios, né? Então, aí eu fui sentindo, né, como que eu faria isso. Porque eu pensei assim, eu chegar e tirar é muito difícil. Então, aí que eu fiz? Eu percebi que aquela semana que faltou um laticínio na geladeira, ele não lembrou. Então, eu falei, opa, então é a chance. Aí eu fui tirando aos poucos. Teve vezes que eu fui no mercado, fui com ele, não tem como, é inevitável, ele pediu, entendeu? Aí colocava ele na geladeira, ele comeu. Aí, tipo assim, aí na outra semana, no outro mês de compra, não comprava.
ficava assim na geladeira, eu já esquecia. Então, é gradativo, né, a alimentação. As receitas dos remedinhos foi muito fácil colocar na rotina dele, quando ele fica ruim, ele aceitou super tranquilo, tadinho. Pra quem já tomou 1001 antibiótico, ele tomava de pirona assim, né, que nem água. Então, as receitinhas foi muito fácil. Aí só a alimentação mesmo, que foi um processo aí gradativo. E a gente ainda tá nesse processo, né, tirando algumas coisas, reduzindo. Se era leite, se era X vezes por dia, dá uma seguradinha, entendeu? Então, aí a gente tá nesse processo ainda. Mas é gradativo, com paciência e calma, né? Sim, exatamente. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Qual leite pode dar, Regiane? Olha, leite de vaca, de acordo com a Ayurveda, é excelente para a saúde das crianças, mas tem algumas condições que a Ayurveda coloca para a gente considerar um leite de vaca próprio para consumo humano. Então, ele tem que ser recém-ordenhado, ou fervido em, no máximo, 3 horas após ter sido ordenhado. Além disso, a vaca precisa estar saudável, ter um bezerro saudável, não pode ser um bezerro recém-nascido. Então tem que ser um bezerro maiorzinho, porque assim como nós, mulheres, a vaca, nos primeiros dias após o nascimento do bezerro, ela também produz colostro. Então aquele leite deve ser só do bezerro e não dado para seres humanos, de acordo com a Ayurveda. Então assim, o Ayurveda coloca tantas condições para o consumo do leite de vaca, que a gente hoje em dia, na vida que a gente leva, a gente não tem como ter acesso a esse tipo de leite. Então, assim, se você conseguir ter acesso a um leite fresco, já é melhor do que o leite longa-vida que vende no mercado. O leite longa-vida é muito ruim para a saúde, assim, do ponto de vista do Ayurveda. Ele não é próprio para consumo humano, de acordo com a Ayurveda. Então, assim, não teria. Só se você tiver acesso. Às vezes, se você mora numa cidade pequena, de interior, você mora perto de alguém que tem uma vaquinha, que produz leite, né? Aí... Mas é muito difícil hoje em dia. A maioria das pessoas não vai ter acesso a esse tipo de leite. E o Bia, afeta, assim, que nem você fala bastante no curso, né, que afeta o sistema digestivo da criança. E realmente, teve uma fase, bem antes de eu conhecer a farmacinha natural, né? Que meu filho, ele tava assim, cara, ele tomava 4, 5 mamadeira na noite. Durante a noite, sabe? E ele de leite de vaca? De mercado. Leite de caixinha. Calma aí que tá falhando um pouquinho. Só um minutinho. Agora voltou. Conta aí, ele tomava 3 a 4 mamadeiras de leite de vaca. De leite de vaca, mas leite de caixinha de mercado, né? Aí, isso bem antes, assim, de eu conhecer a farmácia. E ele tomava 4 mamadeiras na noite. E a pessoa reclamava muito de dor de barriga. Ele reclamava direto. Todo santo dia ele reclamava de dor de barriga. E as fezes dele era uma bagunça, sabe? Sempre estava mudando. Levei no médico. No leite, eu consegui com uma amiga, né, que era uma terapeuta. E ela falou assim, você sabia que o leite afeta o sistema digestivo? E quando eu entrei para a farmácia natural, realmente, sabe? Você fala muito isso, que ele afeta bastante. E quando eu cortei esse leite da madrugada, nossa senhora, não tem nem comparação. Não reclama mais de dor de barriga, o intestino já não é mais aquela bagunça. Então, afeta bastante, sim. Exatamente, porque esse leite longa-vida realmente ele não é próprio para consumo humano. E aí estão perguntando como substituir o leite longa-vida, porque meu filho tem hábito das mamadas. Você vai ter que ir fazendo essa mudança de forma gradual, Elaine, como a Amanda está falando aqui, né? O filho dela tomava de 3 a 4 mamadeiras, aí vai reduzindo. Se mama de 3 a 4, reduz... Vamos supor se a criança mama 3 mamadeiras por dia, reduz para 3. Aí daqui a um tempo você reduz para 2, daqui a um tempo você reduz para 1, daqui a um tempo você tira essa última. É um desmame que você tem que fazer. E assim, na verdade, gente, não tem substituto para leite, né? Cada alimento tem a sua... O que substitui um brócolis? O brócolis é insubstituível, assim, vocês estão entendendo? Assim como o ser humano é um ser único, individual, né? O dia que você morrer, quem que vai te substituir? Ninguém. Não tem como você ser substituída.
Porque não tem ninguém que seja 100% igual a você. Então, não tem como você substituir, como é que eu vou substituir um leite de vaca? Não tem. Não tem outro alimento que tenha as mesmas qualidades, as mesmas propriedades, que realize as mesmas ações que o leite de vaca, que o brócolis, que a banana. Cada alimento tem as suas qualidades, as suas ações no corpo. Então, agora, o Ayurveda, ele descreve em muitos detalhes, né, cada grupo de alimentos, cada alimento, as qualidades, ações, quando aquele alimento é próprio para consumo, quando não é próprio para consumo. E o leite de vaca, o iogurte, o Ayurveda e alguns outros alimentos, o Ayurveda, como é que eu posso dizer? Ele bota algumas condições para o consumo, né? Então, o leite de vaca é considerado pelo Ayurveda, por exemplo, um elixir, um alimento muito bom, muito nutritivo, muito bom para criança, para idosos. Mas que leite de vaca o Ayurveda está falando? Não é o leite longa-vida, não é o leite de caixinha que a gente encontra no mercado, que é o que as pessoas, as crianças consomem hoje em dia. Não é esse leite, é um leite fresco, que acabou de ser ordenhado de uma vaca. É um leite que está vindo de uma vaca saudável, uma vaca que tem um bezerro saudável, uma vaca que come uma dieta boa para ela. Então, por exemplo, a vaca ela nasceu para comer grama. Uma vaca que come ração vai produzir um leite que é inadequado para consumo, de acordo com o Ayurveda. Uma vaca que está doente vai produzir um leite inadequado. Só que hoje em dia, a gente vive longe da vaca. Né? Sei lá, há 100 anos atrás, não precisa ir muito longe, há 100 anos atrás as pessoas viviam em áreas rurais. A minha avó tem 90 anos, ela vivia na área rural, tinha vaca no lugar onde ela morava, galinha, plantava tudo que consumia. Então ela ia lá na vaca, pegava o leite e bebia o leite. Hoje em dia, 100 anos depois, a gente não consegue fazer isso. Estou no meio da cidade, não tem nenhuma vaca aqui perto de mim, não tem como eu ordenhar de manhã para tomar um leite, para dar um leite para o meu filho. Então não tem leite disponível de boa qualidade para eu dar para o meu filho. Então não vai ter, não vai comer, não vai tomar isso. A criança, mas é um elixir. Tá, mas esse leite que é o elixir, que o Ayurveda fala, não existe mais disponível, pelo menos para mim que moro aqui no Rio de Janeiro, no centro urbano. E assim é para a maioria das pessoas que vivem em grandes centros urbanos. Então você não vai ter um substituto para isso, né? Você vai dar outros alimentos para a criança. Então, é isso, tá? Realmente, Bia, não dá para tirar, entendeu? Mas reduzir, tentar trocar por alguma coisa, né? Que nem as mamadas de madrugada foi mais difícil tirar, principalmente por conta do imperativismo dele, que era muito, muito elevado, então ele não dormia à noite, né? Então, tudo foi um processo. Ele usava a mamadeira como conforto, como aconchego, né? Só que estava prejudicando a saúde dele. Chegou um ponto que o leite é como qualquer outra coisa, né? Tudo que é demais acaba não sendo bom, né? Então tem que ser na quantidade adequada. Então aí eu comecei reduzindo. Hoje, ele toma leite, entendeu? Mas não essa quantidade absurda, entendeu? Ele toma ainda, mas não é 5 mamadeiras que era 1 litro, era 1 a 2 caixinhas na noite, na madrugada. Entendeu? É muita Hoje coisa. Entendeu? Então ele ainda toma, porém, quantidade bem mais reduzida se comparado ao que ele tomava antes, né? É isso aí, Amanda. Política de redução de dano, gente. Se não dá para tirar tudo, primeiro você começa comendo pelas beiradas, vai diminuindo, né? E aí, gradualmente, vai acostumando a criança com novos hábitos. Isso, assim, é bem comum. Há uns 2 meses atrás eu fiz uma live com a Thaís, que também é aluna do Farmácia Natural, e a situação dela era parecida com a da Amanda. Ela dava iogurte, só que o caso dela era o iogurte. Dava iogurte todo dia para a criança, achando que estava fazendo super bem para a criança dela. E aí, ela, quando me conheceu, viu tudo que eu falava sobre o iogurte e tal, ela tirou o iogurte, viu uma melhora impressionante na criança. E a filha dela, acho que ela também tem por aí, 3, 4 anos, a filha da Thaís. Ela perguntava, mamãe, iogurte? Cadê o iogurte? Perguntou um dia, perguntou 2 dias. Aí ela falou, no 3º ou no 4º ela já nem perguntou mais, já esqueceu. Então é isso, a gente vai diminuindo
a dose, como a Amanda falou, o filho tomava 2 caixinhas de leite longa-vida numa madrugada. Então você vai diminuindo isso. Você não vai, né? Se um dia a criança tomou 2 caixinhas de leite longa-vida, no dia seguinte você vai falar, olha, hoje não tem leite nenhum, a criança vai pirar. E você vai pirar junto. Então você tem que ir diminuindo devagarzinho, no ritmo da sua criança, mas com a meta ali de realmente reduzir de forma substancial, porque é um alimento que vai trazer problema, ainda mais num consumo tão grande, né? Então, perguntando aqui, no lugar, o que colocar no leite fresco ao invés do achocolatado? Tem que consumir puro? Isso é um outro aspecto também. O leite, assim como grande parte dos produtos lácteos, como eles são pesados para digestão, o ideal é consumir sozinho, não botar nada junto. E não deve, né? O Ayurveda contraindica unir laticínio com fruta, por exemplo, e o achocolatado é muito ruim para a saúde da criança. O Toddy, Nescau, esses achocolatados, porque aquilo ali é açúcar com um pouquinho de cacau em pó. Então é muito açúcar, muito doce, né? Faz mal para a saúde, tá? Gente, mais alguma pergunta para Amanda? Para a gente encerrar. Amanda, assim, super obrigada por ter disponibilizado seu tempo para compartilhar aqui com a gente a sua história, a história do seu filho. É Matheus, né, o nome dele? Matheus, isso aí. Muito, muito obrigada, assim, espero que vocês continuem com muita saúde. E eu acho que você conseguiu inspirar muitas mães aqui, com certeza, com a sua história, com o seu relato. Eu que agradeço, Bia, a oportunidade, assim, você foi um anjo que apareceu na minha vida com Farmacinha Natural e não tenho palavras para agradecer. Gratidão pela oportunidade de estar aqui, poder compartilhar minha experiência, né, para incentivar as outras mães e para elas saberem que tudo isso tem saída, sabe? Tudo isso vai passar, tem saída e Farmacinha Natural é muito bom. Então, gratidão pela oportunidade mesmo. Muito obrigada, Amanda. Um beijo muito, muito grande para você, para o seu marido, para o seu filho, que vocês continuem nesse caminho da saúde. E conta comigo o que precisar. Tá bom? Obrigada. Sempre muito atenciosa. Toda vez que eu tive dúvida, corri lá, Bia, pelo amor de Deus, como que faz isso? Sempre respondendo ali. Então, assim, gratidão a todos vocês aí. Toda saúde para sua família também. Obrigada. Você foi um anjo com essa Farmacinha Natural. Continue, pelo amor de Deus, não pare. Não desista. Não. Eu amo o que eu faço. É muito gostoso trabalhar com Ayurveda, com criança, né? Trabalhar com Ayurveda, para mim, é trabalhar com a vida, assim, a favor da vida. E você trabalhar com criança, então, é muito maravilhoso. Você está contribuindo para que as crianças que estão ali começando essa jornada da vida, que elas comecem com saúde. Nossa, isso é muito poderoso, né? Então, eu gosto muito do que eu faço com prazer, assim. Sinceramente, gente, eu faria... o que eu faço hoje, eu faria de graça. Mas eu tenho que pagar luz, eu tenho que pagar telefone, tenho que comprar comida na feira. O dinheiro faz parte do mundo. Então, e por isso que grande parte, eu ofereço muito conteúdo gratuito. Toda terça-feira tem aula no YouTube. Né? Porque eu acho que esse conhecimento ele tem que ser democrático, ele tem que ser um conhecimento que pertence à humanidade, pertence a todo ser humano. E quem não pode pagar, né? Acho que também tem que ter acesso a ele. Mas, então é um trabalho que eu faria de graça, de verdade, assim, porque eu gosto muito do que eu faço. Dá pra ver que é tudo feito com muito amor e carinho. Então é o que mais inspira a gente a falar assim, tudo isso vai passar, tudo isso tem saída, né? Tudo isso vai melhorar e ensinar as nossas crianças a não começar errado como a gente começou, né? Então é incrível. Gratidão mesmo. E a Amanda tá falando esse local onde a gente tira as dúvidas, só para quem ainda não sabe, quem ainda não é aluna, quem entra de aluna do Farmácia Natural, a gente tem uma comunidade no Facebook. Já são umas 300 mães na comunidade. E a gente está lá sempre trocando. Então, quando as mães têm dúvidas, elas compartilham lá.
né? Quando a gente tem algum aviso importante para dar para elas, a gente compartilha. E é um espaço bem legal, assim, de troca, né? E aprendizado. Então, quem for entrar no Farmacinha vai poder aproveitar também essa área aí, essa comunidade de mães. Você nunca mais vai estar sozinha no perrengue, né? No sufoco ali, você teve uma dúvida, alguma coisa, quer compartilhar a experiência. Elas sempre tiveram ali quando eu comecei, que, né, tava me adaptando ali, aprendendo, né? Então, foi incrível. E é como você falou, só as aulas gratuitas já ajuda bastante. Eu comecei pelas aulas gratuitas, então eu testei por esse desafio que você faz na Semana de Farmacia Natural e já comecei a ver resultado. Então, é muito bom. Que bom, Amanda. Fico muito feliz. Um beijo enorme para você. Muita saúde. Qual é a sua cidade mesmo? É São Paulo, né? Oi? Qual é a sua cidade? É São Paulo, não é? Interior de São Paulo? Interior de São Paulo, Rio Claro. Ah, legal. Tá bom. Um beijo. Beijo, muita obrigada. Saúde. Tchau. Tchau. Gostaram, gente, de conhecer a Amanda? Muito legal, né? Gente, eu acho que eu estava torta o tempo inteiro aqui nessa live, não percebi. Bom, meninas, mães, queridas, eu vou encerrar a live. Eu sei que tem muita gente. Deixa eu ver, gente, algumas perguntas aqui, vamos ver. Mas já está tarde. Gostaram de conhecer? Amanda, a Frá tá falando amei, muito bom, Ana Luísa. Que Deus abençoe você, Janaína. Amém, você também. Me responde quando falo no direct. Vou responder. Gente, desculpem, quem ainda não conseguiu ter sua resposta no direct, é que a gente está recebendo muita mensagem. Estou eu e Ricardo aqui enlouquecidos, mas a gente vai responder todo mundo, tá? E muito obrigada por vocês mandarem mensagens no direct, nos comentários das mini-aulas, nos comentários das aulas do YouTube. A gente fica muito feliz em ver que vocês estão participando, que estão engajadas, que estão colocando em prática esse conhecimento, que é tão poderoso, tão bonito, tão lindo e que funciona, tá? Lembrando, gente, a Ayurveda não é feitiçaria, a Ayurveda não é pseudociência, a Ayurveda é ciência, a Ayurveda é medicina. A Ayurveda é um sistema de saúde reconhecido pela Organização Mundial da Saúde, reconhecido pelo Ministério da Saúde do Brasil, e todo o conhecimento que eu compartilho no Desafio Farmácia Natural, no curso Farmácia Natural, tem como base os textos clássicos da Ayurveda, tá? Então, nada do que eu compartilho com vocês vem da minha cachola, vem da minha cabeça, tudo vem dos textos. Alguns livros estão aqui atrás, ó, vocês podem ver, outros estão aqui ao meu redor. Eu vivo imersa nesses livros, estudando, e isso dá muita segurança para a gente usar o Ayurveda, né? Porque é uma ciência que, além de ser reconhecida por todas essas instituições, é uma ciência que tem mais de 5.000 anos de prática, né? Então, vocês já devem estar acostumados aí. Volta e meia vem uma pesquisa dizendo ovo faz mal, aí depois vem uma pesquisa dizendo que ovo faz bem, depois falam que leite faz mal, depois falam que leite faz bem, não é? A gente vê isso bastante aí no Google, se você botar no Google. A Ayurveda não tem isso, porque a Ayurveda é uma ciência de 5.000 anos. Por que isso acontece com a ciência moderna, né? Uma hora falam que leite faz bem, outra hora falam que ovo faz bem, depois falam que ovo faz mal. Porque é uma ciência, se você comparar com a Ayurveda, a ciência moderna é muito novinha. Nasceu ontem, anteontem, né? E o Ayurveda é milenar, ele tem 5.000 anos. Então ele já foi testado por todo esse tempo. Ele já está sendo implementado pela humanidade, usado pela humanidade, por crianças, por mães, por famílias, há pelo menos 5.000 anos. Então é muito tempo. Então, tudo que o Ayurveda fala pra gente, a gente tem que realmente considerar, sabe? Pode ser difícil, a gente pode achar que é esquisito no primeiro momento, é diferente do que você imaginava, mas confia. Confia que esses caras que desenvolveram a Ayurveda, esses médicos sábios, eles sabiam de muita coisa. Eles sabiam de muita coisa. Eles tinham um conhecimento muito elevado de como funciona a natureza e como funciona o corpo humano. Bom, que mais, gente? Alguma dúvida aqui? Deixa eu ver. Os fatores também prejudicam, mofo, infiltração, cheiro forte.
Minha filha nunca tomou iogurte, nunca tomou leite. Toma leite de castanha. A alimentação dela é extremamente saudável. Uso na alimentação, na minha comida, gengibre, cúrcuma, tudo natural. E ela vive com... Aí não terminou. Nádia, não terminou sua mensagem. Se você puder escrever de novo. O iogurte aqui foi com Deus. Trouxe muitos problemas para ele. Isso aí. Ela disse que não mistura com nada, nem salada de fruta. Estou diminuindo o mingau aqui à noite. Notei que ele tem crise de tosse à noite. Sobre leite de fórmula, também não é ideal. Como usar sustagem? Pode usar sustagem? Nossa, Dani. Olha, meu irmão foi... ele cresceu à base de sustagem. Sustagem, olha, tem muito tempo que eu não vejo uma latinha de sustagem, hein? Mas eu diria que não é uma boa, não. Vamos ver aqui, ingredientes. Então, provavelmente... Primeiro ingrediente do sustagem, adivinha? Açúcar. Não pode ser bom, gente. Isso é um ultra processado disfarçado de saudável. Meu irmão cresceu à base disso, não é à toa que hoje ele tem, até hoje, crise de rinite, alérgica, não sai disso, porque também não usa farmácia natural. Santo de casa não faz milagre. Bia, pode fazer vitamina de banana com leite ninho? Não! Ó, vamos ver aqui, ó. Vi sustagem, ingrediente. O sustagem, ele é tanto ingrediente que você bota no Google, ele nem abre todos os ingredientes aqui. Ele diz assim, leia mais. Mas só do que aparece aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ingredientes. Gente, como é que o corpo de uma criança vai digerir isso tudo? Sendo que desses 16, só tem uma coisa aqui que eu reconheço. Eu não sou engenheira de alimentos, então eu teria que chamar aqui a Thaís, minha aluna do Farmácia Natural, Thaís, que é engenheira de alimentos, para ela me dizer o que são essas outras coisas. Mas daqui, desses 16 ingredientes, eu só reconheço 2, açúcar e leite em pó desnatado. Todo o resto, você tem que chamar um engenheiro de alimentos ou uma engenheira de alimentos para dizer para você o que é. Então você imagina, isso não é comida, gente, isso não é alimento. Leite ninho, vamos ver, leite ninho, ingredientes. Melhor que sustagem, não começa com açúcar, hein? Ele começa com leite integral, minerais, zinco, vitaminas, vitamina A. Tá bem melhor do que sustagem. Mas não é um alimento bom, de acordo, não seria um alimento indicado pela Ayurveda, tá? Para a criança consumir. Eu consumi muito leitinho na minha infância, gente. Muito. Eu gostava de tomar leitinho em pó, assim, puro. Pegava aquilo e comia. Então, mas não recomendo, tá? Minha filha usa fórmula, não misturo com nada, é morno. Melhor, tá? Menos mal. Mucilon deve ter muito açúcar. A Dani, ela falando, depois que conheci o Farmácia Natural, diminuí e tirei o achocolatado. Isso aí. A Carla, meu filho tem 4 anos e ainda toma mingau de Mucilon. Aí a Rosângela perguntou se o leite de vaca pode ser substituído pelos leites vegetais. Então, o leite vegetal são alimentos completamente diferentes, tá? Você pode substituir no sentido de oferecer, assim, dar um substituto, né? A criança está acostumada a tomar leite de manhã, aí você vai tirar o leite da vaca e botar um outro leite, um leite vegetal, ok. Mas em termos do que aquele alimento vai trazer para o corpo da criança, são alimentos completamente diferentes. O leite vegetal, de acordo com a Ayurveda, ele é considerado um suco fresco, porque você espreme a semente, né, da amêndoa, ou da castanha de caju, ou da aveia, ou do arroz, e você tira dali o suco dele, daquele alimento. Então é um suco fresco. O suco fresco, de acordo com a Ayurveda, é um alimento pesado para a digestão. Então não é algo para você estar tomando nem 3, 4 mamadeiras, como a Amanda disse, de leite longa-vida que ela dava para o filho dela. Não é para você também substituir isso por leite vegetal. Não vai dar certo, não vai dar legal. Vai ser menos nocivo do que o leite longa-vida, mas ele é pesado para a digestão e vai trazer outras questões.
tá? Então, leite vegetal, você tem que escolher de acordo com o acne, né, a capacidade digestiva da sua criança, o tempo também, em que momento dá, algumas variáveis que você vai ter que considerar. Não é um alimento para estar consumindo o tempo todo, todo dia, tá? Alimento para consumo diário, todo dia, é um alimento que é nutritivo e leve para digestão. Então, arroz, feijão moyashi, a uva é considerado melhor fruta, o ghee, o azeite, né? Tá? Então, para encerrar, eu vou falar só a Maria, né? Falou aqui, o problema é que as crianças não comem bem, deveriam tirar tudo que é industrializado. E aí a reflexão que eu trago para vocês, gente, para a gente encerrar essa live hoje, é a seguinte, quem compra esses alimentos para as crianças, né? A criança, ela não tem autonomia para ir no mercado, pegar um cartão de crédito e comprar o que ela quiser no mercado. Se ela tem, está errado, não deveria ter, porque ela ainda não tem maturidade para entender o que é bom para ela, o que não é bom para ela. Então, quem compra as porcarias para a criança comer é um adulto. A mãe, o pai, a avó, o avô, não sei, o adulto que for. Mas é um adulto que está comprando as porcarias para a criança. É um adulto que acostumou uma criança a tomar iogurte todo dia. É o adulto que acostumou a criança a tomar leite de vaca e longa-vida todo dia. Não foi a criança que nasceu, que começou a falar e pediu para você, mamãe, quero um iogurte, né? Não foi a primeira palavra que ela falou. A não ser que ela já tivesse recebendo iogurte lá desde a introdução alimentar. Então, eu sei que é duro ouvir isso, mas a responsabilidade é nossa. O que a criança come está diretamente relacionado ao que a gente, mãe e pai, oferece para essa criança comer, tá? Então fica essa reflexão aí para a noite de vocês. E amanhã a gente tem as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Como assim, Mar? Amanhã a gente tem um encontro, tá? Aí, Fra, muito bem, parabéns, tirei tudo da alimentação. Então amanhã a gente tem aula às 8 horas da noite no YouTube, ao vivo, para vocês aprenderem os 5 passos para não precisarem mais dar remédio da farmácia comum para sua criança. Então imagino que grande parte de vocês que estão aqui me acompanhando, que estão participando do desafio, tem esse desejo muito forte no coração de realmente poder dar menos remédios da farmácia comum para sua criança. Então, essa aula de amanhã você não pode perder, tá? Às 8 horas, ao vivo, no YouTube. Eu espero vocês lá e agora a gente vai dormir e descansar, né? Porque a gente também precisa cuidar da nossa imunidade e o sono é uma importante fonte de imunidade e nutrição, tá bom? Então, um beijo grande, muito, muito obrigada por todas vocês que participaram aqui da live, que assistiram, que escreveram, que compartilharam, que fizeram perguntas. Peço desculpas por não ter conseguido responder todas, mas tem uma caixinha de pergunta aberta lá nos stories, manda sua pergunta para lá, eu vou fazer o de tudo para responder a maior parte delas, de hoje para amanhã, amanhã no início do dia, e espero vocês amanhã, tá bom? Um beijo grande, durmam bem. Tchau, Amanda. Muito obrigada por ter participado comigo dessa live. Foi maravilhoso. Tchau, gente.